Olá, pessoal! Na nossa aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao nosso texto de psicofísica, trabalhando na segunda parte desse texto, destacando os principais pontos que são importantes para a gente poder relacionar com a clínica, com a psicologia. Então, nós tínhamos parado nosso texto discutindo os métodos psicofísicos, os quatro mais importantes métodos, e na aula de hoje nós vamos explorar um pouco mais, né, essa segunda parte que é focada na teoria de detecção de sinais. Nesse texto, então, a teoria de detecção de sinais, os autores exploram o ponto de sensibilidade versus viés de resposta, detecção e ruído e a curva ROC. Para a gente poder entender melhor e poder fazer uma análise mais aprofundada, ao invés de usar o slide, eu vou abrir o próprio texto aqui na tela e eu vou fazer uma leitura guiada com vocês de alguns pontos, não no texto inteiro, mas dos principais pontos, principais elementos textuais que a gente pode discutir e conversar um pouco. Então, pegando o texto, né, psicofísica, que está lá no que nós discutimos, começamos a discutir na aula passada, quando a gente entra na teoria de detecção de sinais, os autores trazem algumas informações referentes à relatividade, tá? Ou à variação, né, a variabilidade de detecção do sinal ou não. E é a partir disso que se embasa, né, essa teoria de detecção de sinais. Eles começam da seguinte forma: nos valores de limiar absoluto, calculados empiricamente e mostrados na figura 2.2, há uma faixa de intensidade do estímulo dentro do qual o observador responde, às vezes afirmativamente, detectando, outras vezes negativamente contra sua detecção. Em outras palavras, um estímulo de uma mesma magnitude às vezes é detectado e às vezes não. E essa variação de resposta quando a detecção de um estímulo de intensidade constante implica que o valor do limiar varia com o tempo. Isso representa, então, um sério desafio à tradicional ideia de tudo ou nada do limiar sensorial, a saber de que o valor preciso de densidade de estímulo separa os estímulos que são detectáveis daqueles que não o são. Para melhor compreender esse problema do limiar, devemos notar que em muitas situações da vida real, estamos frequentemente incertos sobre se cruzamos ou não o limiar sensorial, ou seja, se de fato detectamos acuradamente um estímulo fraco ou marginal. Deparamos-nos com muitas condições de estímulo que, do ponto de vista sensorial, são ambíguas, embora geralmente tomemos decisões a seu respeito, decisão se estava presente ou não estava presente. Será que você, de fato, ouve o telefone tocar quando está trabalhando com o cortador de grama? Ou ouve a batida da porta enquanto está tomando banho? Você, de fato, é capaz de enxergar uma determinada estrela bem fraca no céu? Como exemplo dessa ambiguidade, suponha que você esteja sozinho no seu quarto, esperando ansiosamente a volta de uma namorada. Você sabe que a chegada dela será indicada pelo espaço na escada. Assim, sob o ponto de vista psicológico, você está esperando escutar um certo tipo de som, o som dos passos. Como esses sons ocorrerão fora do quarto, serão fracos e terão de ser ouvidos em meio a um constante barulho de fundo, principalmente barulho vindo da rua e de outros cômodos. Numa situação como essa, você às vezes escutará o barulho de passos quando eles de fato ocorrerem. E em outras vezes estará certo de tê-los ouvido, mesmo sem que ninguém esteja por perto. Naturalmente, você tenta criar uma impressão sensorial do som dos passos. Você também também procura criar distinções entre os diversos sons que escuta ou que pensa escutar. Às vezes, quando o som dos passos de fato ocorre, você não o escuta, enquanto outras vezes tem certeza de tê-lo escutado, talvez porque queria muito ouvi-lo, mas eles eram, na verdade, apenas parte do barulho do fundo vindo da rua. Esse exemplo mostra que as decisões referentes à presença de estímulos fracos representam problemas especiais para a noção tradicional de limiar. Será que nossas decisões se baseiam exclusivamente no efeito do estímulo? Ou será que existem dentro de nós vieses psicológicos influenciando nossas decisões? Essa seção apresenta uma abordagem à avaliação de situações nas quais fatores psicológicos podem nos predispor
a tomar certas decisões. O tipo de fatores que a ideia tradicional do limiar não leva em consideração. Então, quando a gente fala em psicofísica, nós estávamos trabalhando na primeira parte do texto alguns mecanismos, métodos de estudo, né? E o objeto desses métodos que era o limiar. E a segunda parte do texto, nós estamos discutindo agora alguns fatores que podem influenciar na detecção do limiar. Se você consegue perceber ou não a presença de um estímulo. E como o texto já anunciou, a gente já vê alguns fatores psicológicos aí que podem, né, influenciar uma falsa percepção e também como, né, o campo da psicofísica tenta trabalhar esse ponto, essa possível presença de falsos positivos. Vamos continuar. Sensibilidade versus viés de resposta. É variável a magnitude do estímulo necessária para um limiar ou uma resposta de detecção, especialmente sob condições fracas ou marginais de estimulação. Assim sendo, fatores outros que não as habilidades de detecção, ou seja, a sensibilidade do observador, podem desempenhar um papel na detecção de estímulos ou de sinais, como se chamam nesse contexto, de estímulos fracos. Entre esses fatores, pode-se incluir o nível de atenção do observador, né, se você está prestando atenção, se a sua atenção está alocada a outro estímulo ou não, e por aí vai. Se está desatento, a motivação para executar a tarefa de detecção, por exemplo, numa rua, né, que eu estou andando sozinho, uma rua escura à noite, que eu estou andando sozinho, provavelmente a minha motivação de poder ouvir qualquer barulho, né, se estou me sentindo numa situação de perigo ou vulnerável, vai ser bem maior. Não que minha sensibilidade vai aumentar, mas eu vou estar mais atento, né, a qualquer variação de estímulo sonoro no ambiente. A motivação e a expectativa de que o estímulo esteja presente e outros fatores não sensoriais relacionados, chamados coletivamente de viés de resposta, capazes todos eles de afetar a decisão do observador sobre a presença ou ausência de um sinal. Um outro fator também que pode influenciar, a motivação, né, além da emoção, né, como o medo que eu falei para vocês, e outros fatores como a atenção, nós podemos usar a memória também. Em que sentido? Se eu já passei por uma experiência, por uma situação, em que eu sei que o estímulo vai aparecer sempre que acontece um sinal, algum deflagrador, ou depois de um determinado tempo, né? Por eu já ter uma experiência prévia, algum contato com um certo ambiente, ou certo estímulo, um certo contexto, eu posso criar expectativas em relação ao surgimento de certos estímulos. E isso pode produzir um viés também em mim. Dessa forma, durante uma tarefa de detecção, quando o observador às vezes responde sim e às vezes responde não, há um sinal ou intensidade de estímulo constante, ou seja, que não muda, não sabemos com certeza se isso resulta de alguma mudança na sua sensibilidade ou se é meramente efeito de fatores não sensoriais, como esses cognitivos que nós falamos, flutuação de atenção, motivação. Às vezes, os observadores podem até mesmo dizer estão detectando um estímulo, quando na verdade não estão certos disso. Então, por que a detecção de um estímulo fraco apresenta tamanha variabilidade? E qual será a fonte dessa variabilidade? Considere o que acontece com o sistema sensorial quando lhe ocorre um sinal fraco, qualquer vindo do ambiente, como uma luz ou um som fraco. Se o sinal for suficientemente forte, ao nível neural, pode ser possível que para os receptores sensoriais registrar potenciais de ação, influenciando assim a atividade neural no cérebro. Então, se o estímulo é forte, não há dúvidas disso. Toda a discussão acontece quando a gente tem um estímulo fraco, que nos deixa uma ambiguidade se realmente aconteceu ou não. Essa atividade, né, neural, né, sinaliza o sistema nervoso do observador que apareceu uma luz ou um som. No entanto, a atividade neural espontânea ocorre ininterruptamente nos sistemas sensoriais e no cérebro, mesmo na ausência total de estimulação externa, ou seja, a nossa atividade neural
ela está sempre funcionando, né? Nosso cérebro não para que eu possa observar, interagir, raciocinar, pensar, até prestar atenção nas coisas. Então, existe aí uma atividade neural de fundo, que ao, né, detectar um estímulo do ambiente, ela vai ser ativada, mas antes de ser ativada já tem um funcionamento básico, aí, como se fosse um ruído, um pano de fundo que acontece, que a gente chama como atividade neural espontânea, próprio do próprio cérebro para a gente poder viver, estar consciente das coisas. Essa atividade sensório-neural espontânea se deve, em parte, aos padrões aleatórios de descargas neurais, como a estática, que se escuta em um rádio AM ou o chuvisco de uma tela de TV, sendo considerada uma forma de ruído externo, de fundo no sistema sensorial. Além da atividade sensório-neural espontânea, o ruído neural pode incluir os efeitos aleatórios e imprevisíveis da fadiga, né, que é o cansaço, né, e também os efeitos de viés não sensoriais de resposta, tais como flutuação de atenção, de observador, motivação, para você executar a tarefa, como já havia sido mencionado anteriormente. Então, embora o ruído não seja parte do estímulo ambiental, o ruído, então, esse pano de fundo, é uma atividade intrínseca do próprio cérebro, do seu funcionamento de linha de base, tá? Então, embora o ruído não seja parte do estímulo ambiental a ser detectado, ao ocorrer uma situação ambígua, ele pode influenciar significativamente a detecção de um sinal fraco. No experimento como detecção de sinal, o que o observador tenta fazer, em cada apresentação e ensaio, é decidir se os efeitos sensoriais experimentados, se as sensações, se devem ao ruído ou apenas ao sinal escutado sobre os ruídos de fundo. No texto, então, ele traz uma figura bem interessante, que é essa figura. Ele mostra, né, que seria a frequência relativa, né, como se fosse a presença ou ausência do estímulo, tá? E aqui seria o ruído, atividade sensorial já de linha de base. Por exemplo, a gente pode observar que mesmo que a intensidade do estímulo seja rara ou quase inexistente, já existe aqui uma atividade sensorial, mesmo sendo baixa. E conforme a magnitude, a intensidade do estímulo ambiental vai aumentando, né, intensidade, o nível de atividade sensorial também vai aumentando. Então, o que chama a atenção, nesse caso, é que a atividade neural, a atividade sensorial, mesmo em uma situação de frequência rara, quase inexistente, ela existe. Seria esse aspecto aqui. E aqui mostra, né, quando nós temos, então, situações, né, em que tem um sinal mais o ruído, tá? A curva, né, a atividade sensorial ela fica mais para moderado, baixo, né? A atividade sensorial deixa de ser baixa, fica mais para moderado para o alto. E aqui, né, é a comparação das curvas. No primeiro gráfico, que é a atividade do ruído sozinho, e aqui seria uma atividade de ruído mais o sinal ambiental, o sinal externo. E isso é interessante, então, porque esse somatório, né, essa capacidade do ruído da linha de base, aquilo que já acontece no nosso cérebro, mesmo em silêncio, somado com a aparição do estímulo externo, isso pode fazer com que eu tome decisões de presença, né, ou ausência de um estímulo. Essa figura aqui, do próprio texto, ilustra bem isso. Eu tenho aqui os mesmos eixos dos gráficos anteriores, mas aqui no eixo X, eles inseriram o critério a tomar decisão. Não tem estímulo ambiental ou tem estímulo ambiental. Então perceba que nessa situação aqui de não tem, são situações que têm uma frequência de estímulos muito baixa e o nível de atividade sensorial bem baixos. E eu posso, então, fazer rejeições corretas, falar assim, olha, realmente não tem, ou posso até ter omissões, né? Não perceber, não detectar, porque na atividade sensorial, talvez possa existir o estímulo, mas a minha atividade sensorial ainda está meio baixa para moderado. Tem omissão, então eu perco. Eu não percebo a presença. E eu posso ter também, por exemplo, situações que eu posso, digo sim, tem uma atividade aí, tem um barulho aí fora acontecendo.
Mas isso pode acontecer quando tem uma atividade sensorial moderada, fruto do ruído, porém, com uma frequência relativa de estimulação bem baixa, e faz ter um alarme falso. E aqui seria já, né, nesse aspecto aqui, os acertos, né? Quando tem uma atividade sensorial de moderado para alto, com uma estimulação ambiental de frequência de atividade, né, já mais alta também, acima do raro, mais próximo do frequente. Então, realmente, teve o sinal. Então, nesse ponto, né, são essas figuras que estou mostrando para vocês, né, da própria tabela, do próprio texto. Então, o texto aí traz esses aspectos psicológicos para que possamos refletir um pouco, né, sobre esses viés que podem influenciar nos falsos positivos. Então, eu posso ter situações em que eu tenha, né, um estímulo presente e se a pessoa dá uma resposta sim, a pessoa acertou. Aqui é o estímulo presente e ausente, aqui é a resposta do jeito sim ou não, tinha ou não tinha. Então, nesse quadro aqui, ó, acerto, é considerado acerto quando o sujeito fala sim no estímulo presente, né? Quando o sujeito fala sim no estímulo ausente, é um falso alarme, não tinha ali, ele achou que tinha e falou sim, mas quando não tinha nada. Aqui nós temos, né, uma resposta de omissão. O que é uma omissão? O sujeito falou não quando tinha um estímulo presente. Ele... E nós temos aqui uma rejeição correta, um outro acerto, né? Quando ele falou que não, não tinha nada, quando realmente o estímulo estava ausente. Então, né, esses efeitos de critério, né, o papel da expectativa e da motivação, eles são bem interessantes para a gente poder entender psicofísica. Então, de acordo com a teoria de detecção de sinais, a capacidade de se detectar um estímulo fraco varia de momento a momento, pois diversos fatores relativamente independentes afetam o desempenho do observador. Um desses fatores é o próprio nível variável de ruído no sistema sensorial. Esse ruído pode variar também, ou seja, os efeitos sensoriais provenientes de ruído variável de fundo ou de um sinal constante, mas o ruído variável de fundo, numa, numa apresentação após a outra, provocam variações na capacidade para se detectar um estímulo marginal. Um outro, um outro fator que afeta o desempenho, né, é a expectativa. Então, o primeiro fator pode ser a variação do nível de ruído de fundo. O segundo fator que afeta o desempenho é a expectativa do observador sobre a presença do sinal. Diferentemente dos métodos psicofísicos tradicionais, nos quais o sinal ocorre em todos os ensaios, em um experimento de detecção de sinal pode variar a probabilidade de que o sinal esteja presente em uma data apresentação. O ato de variar a frequência do sinal cria uma fonte de viés não sensorial de resposta, a expectativa, que afeta o observador em seu estabelecimento do nível de critério, podendo isso ser criado durante o curso de experimento. Em outras palavras, a expectativa de que um sinal estará presente em um dado ensaio pode ser alterada ao se variar a probabilidade ou a frequência do sinal ao longo dos experimentos. Se um sinal ocorre em quase todos eles, então o observador pode quase sempre esperar que esse sinal esteja presente. Como consequência disso, é adotará um critério relativamente generoso ou liberal. Dessa forma, o observador tenderá a responder sim, mesmo quando o sinal não estiver presente. O resultado disso será uma alta probabilidade de acertos, mas, devido à expectativa do observador, a probabilidade de alarmes falsos também será maior do que se essa expectativa não tivesse sido criada. Por outro lado, se o sinal raramente está presente, o observador pode tender a responder não, mesmo quando o sinal existir.
Nesse caso, o resultado será o de uma quantidade menor de alarmes falsos, havendo também, no entanto, um número maior de omissões. Então, né, nós temos algumas formas de poder tentar estratificar isso. No texto, ele traz para a gente também opa, um outro elemento, né, que também trabalha, né, esse papel da expectativa e motivação, que é o critério critério beta, desculpa. Um outro fator de viés não sensorial de resposta que afeta o nível de critério é a motivação para se detectar um resultado específico, isso é, a preocupação do observador com as consequências da resposta de detecção. Por exemplo, se o observador estiver altamente motivado a detectar um sinal, tentando nunca perdê-lo, ele provavelmente diminuirá seu critério, ou né, o nível beta, a fim de relatar sua presença, aumentando assim o número de respostas afirmativas de acertos. Entretanto, aumentando o número de respostas afirmativas, ele aumentará também o de alarmes falsos. Por outro lado, o uso de um critério mais restritivo e conservador aumenta o número de respostas negativas, ainda que essa estratégia resulte numa quantidade menor de alarmes falsos. Ela também proporcionará menos acertos. Em uma tarefa experimental em que se manipula beta intencionalmente, tá, que é essa motivação, é possível mostrar de que modo a motivação do observador pode afetar a proporção de acertos e de alarmes falsos. Suponha que você seja um observador do seguinte experimento de detecção de sinal. Informo-lhe que, em cada ensaio, você pode ou não escutar um som muito fraco. Dessa forma, depois de cada experimento, você tem que responder sim ou não, dependendo de ter ouvido ou não o som. Além disso, a resposta lhe traz consequências financeiras. Considere esses três resultados possíveis, ou diferentes condições de remuneração. 1. Para cada acerto, você ganha $1, e nesse caso você vai responder sim, em quase todos os ensaios, mesmo quando não tem certeza de ter escutado o som. Da mesma forma, você ganha $1 para cada acerto, porém é penalizado 50 centavos para cada alarme falso. Você então continuará com a tendência de responder sim, quando não tiver certeza, mas provavelmente com menos frequência do que na condição 1, por não haver nenhuma penalidade para alarme falso. 3. Diferentemente das condições de pagamento 1 e 2, você agora recebe 50 centavos para cada acerto, mas é penalizado em $1 por alarme falso. Você então tenderá a ser cuidadoso em suas respostas, respondendo sim, apenas quando estiver bastante seguro. Então, a motivação aí desse experimento, né, nesse caso, né, a mudança de critério, né, de beta, é relacionado com a motivação aí financeira do experimento em si. Um ponto bem interessante, né, desse campo de conhecimento da psicofísica é a criação das curvas ROC. Essas curvas ROC, elas são formas de você tentar mensurar ou até quantificar esse viés do sujeito, ou a sensibilidade que ele tem, né, de conseguir detectar o estímulo ou não. No texto, né, ele traz o seguinte: a teoria de detecção de sinais estabelece que não se pode calcular um valor absoluto de limiar. No entanto, é possível obter uma medida simultânea da sensibilidade do observador à apresentação de um estímulo e de seu critério de decisão ao nível beta. A análise da relação existente entre a proporção de acertos e de alarmes falsos, uma relação, como já vimos, que muda à medida que o critério varia, nos permite medir separadamente os efeitos da sensibilidade do observador em detectar o sinal e os efeitos de deslocamento do critério beta, que é a motivação. Normalmente, representa-se no eixo Y, que é o vertical, a proporção de acertos, e no X, a proporção de alarmes falsos. A curva resultante desse gráfico chamamos de curva característica de operação de receptor ou, simplesmente, curva ROC. Então, o termo ROC se refere à ideia de que a curva mede e descreve as características de operação, ou seja, essa curva ROC ela demonstra, ilustra, né, a sensibilidade do receptor contra a detecção de sinais.
Então, olha, aqui é um exemplo da curva ROC, essa imagem aqui. Nós temos as chances de acerto e as chances de alarme falso. E o que é mais interessante é que essas curvas ROC, elas conseguem, então, nos trazer uma série de índices. Aqui é uma outra ilustração, né, em relação de acertos com alarmes falsos. E nós temos um índice que consegue calcular o valor aqui da proporção dessa relação de acertos com erros, né? Esse valor aqui, ele é expresso pelo símbolo de', tá? E se for uma reta, né, que tangencia, né, diretamente proporcional, os dois eixos é zero, e ela, conforme vai se inclinando para o canto superior e esquerdo, vai aumentando de valor, podendo chegar no máximo a 3, d' igual a 3. Quanto mais alto, mais próximo, né, sair do zero e chegar a 3, maior o número de acertos do sujeito e maior a sensibilidade dele. Se ele manter quanto mais próximo do zero, ou mesmo zero, quer dizer que é igual para igual. A proporção de acertos para o erro é diretamente proporcional e crescente. Então, a sensibilidade do sujeito é quase que nula, né? Não é quase que nula, mas assim, ela é aleatória proporcional ao número de alarmes falsos. Então, quanto maior o D', mais sensível ao sujeito. Esse gráfico aqui embaixo mostra um pouco isso. Então, quanto maior, né, o valor de D', né, que seria zero, conforme vai chegando para esse canto aqui, vai indo até o máximo 3, tá? Nós temos aqui maior sensibilidade do observador conforme essa reta vai subindo, maior possibilidade de detecção do sinal, tá? Quanto mais próximo, tá, esse eixo aqui, no início do eixo, né, um viés negativo de resposta, e quanto mais alto, um viés afirmativo de resposta. Então, né, esses são os principais pontos do texto, né? Esse texto ele tem outras informações, né, como vocês podem observar, percepção subliminar, prime semântico, a fração de Weber, limiar diferencial, outros pontos, né? Tem também a lei de Fechner, a lei de potência de Stevens, que nós vamos explorar com outros textos com mais profundidade nas outras aulas. Então, na nossa aula de hoje, nosso foco era discutir um pouco a teoria de detecção de sinais, conhecer, né, esses fatores psicológicos que podem influenciar, né, em falsos positivos, e também conhecer um pouquinho essa curva ROC, que é uma curva que tenta mensurar o nível de sensibilidade que o organismo tem, o sujeito tem, em detectar, né, esses fenômenos ou a energia do ambiente. Na próxima aula, vamos entrar num outro texto. Esse texto, nós extraímos os pontos mais importantes. Esses outros pontos do texto que faltam, eu vou explorar agora, não nesse texto, mas esses pontos que estão faltando em outros textos, tá? E na próxima aula, nós vamos discutir um texto chamado A Clínica da Psicofísica, tá? E esse texto, esse próximo texto, eu vou colocar também lá no nosso Moodle, certo? Então, não se esqueçam de terminar de ler o texto, né? Ler o texto, e não se esqueçam de fazer os exercícios que estão lá no fórum que eu vou colocar a partir de agora.